Amiga, preciso te contar uma coisa. Esse é o quadro Manda Áudio. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, gente, meu nome é Carol. Eu venho hoje estrear esse quadro e eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu venho fazendo nos últimos meses, que é: estamos vivendo ou sobrevivendo? E eu descobri que eu estava sobrevivendo nesses últimos anos. E por que que eu concluí isso? Eu fui forçada a parar. Eu saí do meu último emprego e eu comecei a perceber que eu estava normalizando algumas coisas, atividades rotineiras que estavam simplesmente me adoecendo. Por exemplo, comer na frente do computador. Comer fazendo qualquer outra coisa sem ser prestar atenção na comida e no que eu tô ingerindo e dar uma atenção para aquele momento. Isso não existia mais, principalmente nos dias úteis, né? Outra coisa, fazer qualquer outra coisa usando o celular, sabe? Você não ter atenção plena ao que você tá fazendo. Ah, eu tô fazendo um relatório, mas eu tô ouvindo um podcast, sei lá. Isso não é normal, a gente não estar 100% num momento, ou não deveria ser, né? Que mais? Uma necessidade básica, ir no banheiro. Eu estava procrastinando isso e até teve um episódio de infecção urinária que me ocorreu por conta disso. Enfim, eu percebi que eu não estava vivendo, eu não estava 100% em nada, nem no trabalho, nem na vida rotineira, nem, enfim, isso estava me adoecendo, de fato, isso estava me destruindo, tanto fisicamente, psicologicamente, enfim, emocionalmente, de todas as formas possíveis. E por que que eu estava fazendo tudo isso? Qual que era o propósito de tudo isso? Como que eu entrei nessa rotina louca? Isso foi por conta do trabalho? O trabalho me levou a isso? Ou eu me levei a isso de alguma forma? Eu estou replicando comportamentos de outras pessoas? Ou a nova geração, é uma nova forma de trabalhar? Eu não sei, gente. Eu só sei que isso foi normalizado na minha vida e isso está errado. Não é normal. Eu não sei pra vocês. Não sei se era uma coisa específica minha, mas eu comecei a parar e observar as pessoas à minha volta. Uma coisa que eu não estava fazendo. Sabe quando você passa 1000 vezes, sei lá, 10 vezes na semana na mesma rua e você não percebe uma placa, um anúncio ou um detalhe de um prédio que você nunca tinha percebido antes? Então. E eu comecei a reparar tudo isso à minha volta, tanto em relação a mim, quanto em relação ao universo que está me rodeando. E assim, foi uma loucura. Assim, minha cabeça explodiu, porque eu vi que eu não estava vivendo de fato uma vida, eu estava robotizada, eu estava vivendo no automático. E isso é muito triste. É muito triste porque quanto tempo da minha vida eu perdi? Quando que isso começou? E se eu não fosse forçada a parar? Sei lá, eu ia ter um burnout, ou eu tive um burnout e não percebi? Enfim, uma loucura, uma loucura. E assim, eu tive muitas mudanças nos últimos meses que me fizeram perceber coisas valiosas. Por exemplo, eu comecei a conviver com uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais velha que, enfim, vive em outro ritmo. Parece que a gente estava vivendo em tempos diferentes. Eu não sei explicar de outra forma, em tempos diferentes. Por exemplo, para essa pessoa,
tenho tempo de comer. E tá, é uma tranquilidade, uma paz invejável. O tempo de comer, o tempo de aguar as plantas, o tempo de tomar banho, o tempo de conversar, o tempo de usar as redes sociais, o tempo de dormir, que é muito importante. Enfim, e aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo tudo errado. Porque mesmo tendo sido forçada a parar, o meu corpo, a minha mente ainda tava naquele movimento caótico, sabe? E, e aí, pra mim, acho que essa foi a maior lição. Pra tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo e a gente precisa respeitar o nosso tempo e o tempo das coisas. Você sabe qual é o seu tempo de comer? Você sabe qual é o tempo que você precisa para tomar um banho? Você sabe qual é o tempo que você precisa para se trocar? Cara, eu tava acordando cedo às vezes e mesmo assim eu tava atrasada pra tudo. Atrasada pra quê? Tipo, meu Deus, de verdade, minha cabeça assim. E até hoje eu tô é diário, né? Um processo de tentando me forçar a entender o tempo das coisas porque eu percebi que eu tenho uma distorção de tempo. Por exemplo, o que dá pra fazer em 30 minutos? Pra mim, eu sempre acho que dá pra fazer muito mais do que realmente dá e eu sempre tô atrasada pra tudo. E eu não sei se isso veio dessa distorção que eu criei a partir dessa rotina maluca ou se eu realmente tenho essa distorção de tempo e eu preciso voltar e aprender o tempo real das coisas. Enfim. E assim, tudo isso me fez perceber que a vida é muito mais prazerosa e existe muito mais da vida. Ou melhor, existe muito mais vida do que a gente percebe. E existem muito mais milagres do que a gente percebe. Eu não estava conseguindo ouvir o meu próprio corpo. A rotina estava tão maluca que até coisas boas como treinar, eu estava nessa loucura de treinar todos os dias, muito tempo. E pra quê? Será que é o necessário fazer isso? Será que eu não tenho que parar e ouvir meu corpo? Nossa, eu tô muito cansada hoje, mas não, eu tenho que treinar. Não, se eu tô muito cansada, eu preciso descansar. Nossa, será que eu realmente estava com fome e comi tudo aquilo? Ou simplesmente, sei lá, tô vivendo e não tô percebendo nem o que de fato eu precisava comer ou o que de fato eu queria comer, sabe? Eu tomei a quantidade necessária de água. Eu, sei lá, dormi o necessário? Como que foi a minha noite de sono? Como essa minha rotina tá impactando no meu sono e como esse sono, ou a falta do sono, ou a falta de uma qualidade de sono está afetando todo o resto, sabe? Tá tudo interligado. A gente faz parte de tudo isso, a gente, enfim, e a gente não percebe. Pelo menos eu não estava percebendo que eu faço parte de todo esse ecossistema que está dentro de mim e que tudo à minha volta também faz parte disso. Não, não, eu achava que eu era algo à parte, ou superior ou maior do que tudo o que está acontecendo. Sabe, você parar alguns minutos e simplesmente sentir o sol batendo em você. Enfim, e aí eu tô fazendo várias meditações e pensando no que eu quero pro meu futuro e tentando colocar projetos, fazer acontecer, né? E percebendo que enquanto eu estava nessa rotina maluca, quantas vezes eu orei ou eu pedi por isso, para ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. E hoje eu tenho esse tempo. E eu percebi agora, depois de meses, que nossa, isso é uma bênção. Eu consegui
E a vida me deu, e Deus me deu uma coisa que eu estava pedindo: tempo. Tempo para fazer o que me dá prazer e talvez monetizar isso de alguma forma. E por que que eu não estava percebendo, mesmo tendo parado, sabe? A gente não consegue, sei lá, agradecer ou perceber esses milagres, isso que a vida tá nos dando. Sabe, a gente às vezes tem uma mania de ficar pedindo, 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 e quando a gente recebe, a gente nem percebeu que a gente já tá vivendo o que a gente pediu, sabe? É muito louco tudo isso. E, e fica a reflexão pra você. Como que você está vivendo? O que você pode melhorar da sua rotina? Que tipos de pessoas estão vivendo à sua volta? Será que dá pra você escolher melhor? Será que dá pra você perceber o que realmente tá agregando, o que não tá? Qual o tipo de alimentação que você quer fazer? Com qual objetivo você quer chegar nessa alimentação? É pra você ter uma vida melhor, um corpo melhor? Enfim, não importa, mas pense sobre a sua vida. Por que você está acordando todos os dias na hora que você acorda e fazendo o que você está fazendo? Qual que é o objetivo final? A gente às vezes está consumindo muito e vivendo para comprar coisas que a gente não precisa e fazer coisas que a gente não precisa, que não vão, de fato, alimentar a nossa alma, sabe? De verdade. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que vocês possam refletir também, porque, assim, é um processo diário, gente. Não é normal. Eu ainda tô tentando me colocar nos trilhos e tentar perceber, tentar me acalmar. Sabe, às vezes eu me percebo correndo para coisas que não preciso, mas foram anos construindo isso e agora chegou a hora de reconstruir. E é essa reflexão que fica, e eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Manda Áudio. Beijo!